Fala, nenes e nenas desse canal, tudo jóia com vocês? Hoje a gente decidiu fazer um Comenta aqui, que é um quadro que a gente faz no canal para estar comentando aí comentários, perguntas que vocês deixaram nos vídeos. E hoje a gente escolheu o vídeo da Agrofloresta para estar falando algumas coisinhas com vocês. Vou fazer um lanche rápido aqui. Eu vou fazer aqui um leite com farinha. Eu comia bastante isso quando era criança e na verdade agora eu não uso mais o leite. Agora eu uso água, eu gosto de uma aguinha fresca e misturo farinha biju, um pouquinho de aveia. Uma delícia, eu gosto muito ainda. Pra você que é novo aqui no canal, eu sou o Luciano. Quem sempre aparece aqui comigo é a Ana Clara e o Gustavo. Eu e a Ana Clara, a gente tá aqui no oeste do Paraná. Esses vídeos aqui fazem parte do final da terceira temporada do canal e o Gustavo tá lá no sertão do Ceará. Ele chegou em Juazeiro do Norte agora esses dias e tá lá gravando a quarta temporada do canal Expandindo Mundos. Para substituir o leite, que eu não uso mais leite de vaca, né? Eu tenho colocado farinha de aveia. Sei lá, parece que dá uma consistência, fica tipo um leite vegetal, vamos dizer assim, né? Aí depois colocou a farinha de aveia, eu gosto de pôr a farinha de milho biju. Isso aqui é um lanchinho rápido que eu faço, né? Porque daí não precisa cozinhar nem nada. Precisa comer uma coisa rápida. Tem gente que vai chamar isso aqui de sucrilhos de pobre, né? E o sabor da farinha de milho biju me lembra de infância, cara. Eu gosto demais. Mas bom, primeiro comentário que temos aqui é do Greg. Ele falou assim: tenho assistido vários vídeos sobre os princípios da agrofloresta. Posso afirmar que esse vídeo fica entre os melhores. É bem feito e cheio de informações importantes. O cansaço escrito na sua cara no final do vídeo testemunha que, por ser em prática os princípios da agrofloresta, não é uma coisa fácil não. Mas acho que, ao menos para você, é mais fácil que o corpo recupere de um dia de trabalho duro, baixo sol, que a mente e a alma recuperem de outro dia trilhando um caminho insustentável. E eu me identifico muito com o que você citou aqui no fim do vídeo, porque é mais fácil que o corpo recupere de um dia de trabalho do que a mente e a alma recuperem de um dia trilhando um caminho insustentável. E eu sinto justamente isso. Já me bateu, vamos dizer, uns desânimos durante momentos da vida por falta de seguir um caminho que tivesse significado, que tivesse mais valor. Eu já cheguei a me questionar por que eu tô fazendo, né? Pra que tô fazendo isso? Pra quê, né? E você vai indo mais fundo. Eu tenho me encontrado em certas atividades que a gente tem desenvolvido aqui, tanto aqui no sítio, quanto também nessa atividade com vocês aqui do canal, porque eu acho que estão dois pontos importantes, né? Se fortalecer uma lida com a terra ou uma participação nossa como humanos na natureza, que seja mais saudável, eu acho isso uma coisa importantíssima. E outra coisa importantíssima é fortalecer relações de comunidade. Vou comer um pouco aqui, né? Giro no Planeta by Elizabeth Grangeiro. Posso adiantar que a temporada do Ceará vai ficar show. As belezas do Ceará e o povo daqui irão encantar a todos. Olha só, a Elizabeth está falando então lá na temporada que o Gustavo está gravando lá no Ceará. E ela dando aqui um adianto, né, um spoiler aí, não sei porquê, se ela encontrou o Gustavo, nem tô sabendo. Alexandre Santana: caramba, esse vídeo ficou muito informativo. Comecei a acompanhar o canal quando era ainda só cicloturismo. Depois, com esse conteúdo do sítio, tive a impressão de que a geração de conteúdo era só para não deixar o canal acabar. Confesso que não curtia muito. Mas esse vídeo ficou muito interessante. A gente passou realmente um tempo no canal que a gente fez só cicloturismo, viajou então pelo Brasil, fizemos 2 anos de aventura direto na estrada, né? E a gente estava trazendo só cicloturismo para o canal. E quando paramos aqui no sítio por causa da pandemia e por causa também de um problema de coluna que eu tive, a gente ficou meio sem saber o que fazer. E como converter, né, um canal que só tinha um público de cicloturismo para um canal que vai falar de vivência no sítio. Como aos poucos as coisas vão ganhando mais significado, acho que a gente está conseguindo expressar mais, né, das vivências que a gente vai tendo. Norma do Vale: amo os vídeos de vocês, é muito bom assistir. Parabéns pelo trabalho tão bonito. Para a produção de alimento tão em grande escala, realmente é um desafio, é complicado. Gratidão, Norma, pelo apoio, pelo incentivo. E, nossa, realmente, para grande escala, é um desafio
E o desafio maior que eu vejo é aqui, né? A gente mudar os nossos hábitos, mudar os nossos costumes de como a gente cultiva a terra e obtém a nossa comida aqui no planeta, né? A gente já tá amarrado a um jeito de cultivar que é difícil de largar. Nossa, a gente passou um processo aqui, gente. No sítio a gente já teve antigamente porco, vaca, já lidou do jeito que todo mundo conhece com a agricultura, né? E teve um momento que eu propus, né? Minha mãe também gostou da ideia de agrofloresta, a gente foi discutindo o assunto e foi indo assim que a gente foi se identificando, só que também foi em processos de hora vai pra frente, hora a gente regredia porque não conseguia entender, né? Que sempre foi ensinado que aquilo que a gente tava falando de matéria orgânica lá no vídeo, como folha, como galho, que é lixo, que é sujeira, né? A gente quer sempre afastar isso, jogar fora, queima, a terra limpa, né? É aquela terra que você só vê solo nu. E eu vivi a vida inteira assim, a gente varria pátio, tendo em conta esses conceitos. Por exemplo, para minha mãe, quantas décadas de vida, né, ela já viveu com isso e a gente foi começar a discutir isso agora. Então a gente está em poucos anos tentando reverter décadas de aprendizado sobre outra forma de vida. Acho que esse é o desafio realmente de transformar uma agricultura, essa agricultura que a gente tem de larga escala, em uma agricultura mais saudável. E tem toda essa coisa, questão econômica, essa obsessão pelo lucro, por essas coisas, esse lucro imediato, a gente vai ter que afrouxar e enxergar mais valor na harmonia, na saúde do solo, na saúde nossa. E eu acho que depois que a gente permitir a cabeça entender esses novos conceitos, a gente começa a pôr em prática, tudo deslancha. A gente tem tanta tecnologia. Será que a gente não é capaz de fazer uma agricultura orgânica aqui no sítio? Na verdade, né, já civilizações, segundo a história aí, já viveram e não existia agrotóxico. Foram milhares de anos que o ser humano se desenvolveu à base de uma agricultura orgânica. Eduardo Oliveira Siqueira. Interessante como o ser humano foi criando dependências de coisas desnecessárias, com a desculpa de que precisamos alimentar o mundo. E dá-lhe fertilizantes químicos e agrotóxicos. A gente se seduz muito fácil pelas comodidades, pelas facilidades, por exemplo, que a tecnologia nos oferece, pela até essa ganância do dinheiro, do poder, né? Não sei, eu acho que eu tô suscetível também a essas coisas porque é um troço culturalmente muito forte. Por exemplo, anos atrás eu não me satisfazia com uma vida simples e um jeito de cultivar como esse. Meu sonho era ter um trabalho com poder ter muito dinheiro e ter um carrão e ter certas coisas. E para manter isso, né, eu teria que ter um trabalho lucrativo, né? E se eu for trabalhar com a terra, o que dá mais lucro hoje, né? É o sistema do agronegócio, de aplicar fertilizante e agrotóxico. A gente tem toda uma cadeia montada que serve a isso, né? E junto essa cadeia do agronegócio está associado essa frase ali, né, do alimentar o mundo. Essa frase já era falada desde que eu era criança, e lá existia gente passando fome. Olha o tempo que passou, a gente já está aqui em 2022. Quantos bilhões, aumentou o PIB, aumentou a produção e parece que tem mais e mais gente passando fome. Eu, sinceramente, questiono se é realmente essa coisa para matar a fome. Muitas vezes eu associo como um velho discurso de marketing, porque alimentar o mundo é uma coisa que toca muito a gente. E é necessário. Mas também por que não a gente começar a tentar usar uma agricultura mais saudável? Talvez a gente não vai largar a mão de uma vez do jeito que a gente está cultivando agora, tanto porque muitas pessoas sequer têm conhecimento de que a gente pode fazer isso de uma maneira mais saudável. Tem gente que acha ainda que agrotóxico é saudável. Vai ser uma transição, mas por que não a gente começar, aonde a gente puder, seja um pedacinho da terra, a gente começar a praticar, ver que dá para produzir alimento respeitando mais a natureza e sem precisar se intoxicar o lugar que a gente vive. Marcos Carvalho, muito legal. Eu imagino que uma pessoa que só queira um lucro rápido e não tenha um amor pelas plantas e terra, não conseguiria se adaptar a esse sistema de agroecologia. Eu acho que isso até complementa o que eu estava dizendo antes, porque quando mais novo, eu vivia nesse fluxo, desse desenvolvimento que vem acontecendo, né? E tinha vários desejos, diversas buscas que eu vejo assim, certamente que um sistema como esse aqui de agroecologia, na atual situação como funciona, como a gente consegue exercer ele não supriria, porque o lucro rápido hoje é plantar soja, por exemplo, participar de uma cadeia de agronegócio que já está montada. Isso dá muito mais lucro, porque já está toda a logística já está montada, toda a forma, a receita de plantar já está montada, já tem os insumos, já tem tudo pronto. Então, para quando a gente falar de agroecologia, um assunto novo, que ainda precisa ser entendido, as pessoas precisam tomar consciência, o consumidor precisa tomar consciência, precisa escolher um alimento mais saudável, com certeza isso não supriria
a minha necessidade de lucro rápido que eu vivia uma vez, né? Mas é isso, a vida surpreende a gente, muitas coisas aconteceram na viagem de bicicleta, se deparou com a vida simples sem querer, faz alguns meses que a gente constatou que a gente estava vivendo de uma maneira mais simples, as coisas se tornaram mais significativas. Hoje eu já me pergunto por quê, se faz sentido, o que isso significa. Tem aquela pergunta, o que você quer, quando você quer aquilo que você quer. Aí a gente vê que não é mais por lucro rápido, né? Por coisas que tenham mais valor e mais significado. Raul Barbosa, essa foicinha é a foice 7 do Gomids? Eu achei interessante essa motosserra. Qual modelo? Ela é bateria? Valeu, abraço. Incrível você conseguir perceber, né? A semelhança aí, mas eu realmente me inspirei na ideia do Gomids, que ele é uma pessoa que está compartilhando conteúdos muito legais no YouTube, ele tem um canal lá, até a gente sugere quem tiver interesse de agrofloresta acompanhar. Eu vi que em vez de usar o facão, ele estava usando uma foicinha com cabo, uma foice com cabo mais curto. Aí eu acabei vendo esses dias no marketplace do Facebook uma moça oferecendo 3 foices, ela vende coisa do ferro velho, né, mas 3 foices por R$40. Aí eu fui lá, comprei 3 foices velhas, dei uma remodelada nelas, dei uns cortezinhos ali pra ela ficar mais leve e ficar do jeito que eu gostaria. E tô usando, adorando, tô quase aposentando o facão. Aí da motosserra, é uma motosserra a bateria, é modelo menor que a Makita vende de motosserra, a bateria. Acaba sendo bem caro, mas essa motosserra a gente comprou em sociedade com um vizinho aqui que faz agrofloresta. Com ele que eu aprendo muito também sobre agrofloresta. E a gente comprou junto porque é um equipamento que não usa com tanta frequência, é mais para poda em altura. Aí a gente fez essa compra junto para ficar acessível pra gente. Andréa Anjos. Que legal tudo isso. A produção de agrofloresta é mais lenta porque respeita o ciclo natural das plantas. Não tem aquela pressa desvairada do produzir para gerar lucro. Tem razão e horas posso dizer que depende da situação da pessoa, a pessoa pode também ter pressa, né? No lucro, porque a gente tá, vamos dizer assim, vivendo, tocando a agrofloresta do jeito que a gente pode no tempo que sobra, né? Porque a gente tá fazendo o canal, então vamos dizer que a agrofloresta tá sendo uma atividade em paralelo que dá um suporte. Se uma pessoa começar uma agrofloresta só com aquilo para manter a vida, possivelmente ela vai ter uma pressa para ganhar dinheiro. Mas assim, né? É uma pressa que busca respeitar o ciclo das coisas, né? O ciclo da natureza. Então tem meios da gente conseguir ter um retorno econômico. Tem muita gente que está estudando isso. O Ernest, tem vários, eles falam os discípulos lá do Ernest. Tem o Namastê, o João, pessoas que eu assisto vídeo. Tem várias outras pessoas, essas são as pessoas mais conhecidas. Estão já mostrando como é possível ter esse retorno econômico fazendo agrofloresta. A agrofloresta, ela não tem essa, ela falou aqui, pressa desvairada, né? Porque a gente não pensa no lucro a todo custo. A gente pensa no sustentabilidade, a gente reforçar vários pilares para manter tudo girando, né? De forma saudável. Vamos lá, último comentário aqui. Eu não tô nem comendo, né? Rapaz, é quase demais isso. Isso que esse milho que eu tô comendo aqui de biju, a gente tá comprando no mercado. A gente está aumentando as nossas rocinhas de milho. Quem sabe alguma hora a gente consiga produzir a própria farinha. Eu desejo muito isso. E até eu quero aprender a fazer biju. Se alguém sabe fazer farinha de milho biju, quiser mandar aí uma dica, deixar nos comentários. Maria Cristina Oliveira. Adubar a terra com orgânicos é sensacional. Mas como fazer isso no Cerrado e no sertão nordestino? O sul e o sudeste é um paraíso para construir. Difícil foi a pessoa sair do sul e fazer o solo árido do centro-oeste produzir do jeito que eles produzem. Bom, o comentário dela é mais longo e já vou responder essa parte aqui. O jeito de fazer agrofloresta aqui no sul, no centro-oeste ou no nordeste vai seguir os mesmos princípios. Vai mudar, o que mais muda vai ser as plantas que a gente usa, né? Porque, por exemplo, lá no sertão, lá onde o Gustavo tá agora viajando de bicicleta, lá eles usam plantas que são adaptadas àquele clima, aquelas temperaturas, aqueles regimes de chuva. E, por exemplo, na nossa agrofloresta aqui, a gente usa plantas que são adaptadas a geadas, por exemplo. A gente tem que pensar na agrofloresta para que as plantas consigam se desenvolver respeitando esse ciclo, mas o princípio de colocar matéria orgânica no chão, incentivar os micro-organismos, recuperar a fertilidade, a diversidade, tudo isso segue esse mesmo princípio. E já tem gente tornando solo fértil lá no centro-oeste, no semiárido. Isso é incrível, né, gente? Ver que a gente pode recuperar um solo, a gente pudesse fazer uma agricultura da seguinte forma. Vamos pensar assim, que eu tenho uma terra que ela tem 5 créditos de energia. Vamos dizer que é tipo uma pilha de bateria lá. Ela tem 5
5 pontos de energia. A agricultura, sei lá, monocultura, eu vejo que ela pega esses 5 créditos de energia e joga tudo para produtividade. Produzir o máximo, produção máxima. Na agricultura aqui, por exemplo, da agrofloresta, eu vejo que eu estou buscando cultivar num conceito de agricultura de produção ótima. Então, eu tenho esses mesmos 5 créditos de energia, o que eu faço? Eu pego 3 de produtividade no começo, 3 de produtividade e 2 créditos eu reverto para fertilidade do próprio solo. Mas ele fala, nossa, mas daí você produziu menos no começo, né? Na minha opinião, no começo, se o solo está muito degradado, acontece que a produção pode ser inferior. Mas acontece que com o passar dos anos, eu estou usando 3 créditos de energia para produtividade. Esses 2 créditos que vão para fertilidade, eles acabam gerando mais 2 créditos de energia. E por isso a agricultura da agrofloresta é abundância. Ela vai gerando mais créditos de energia. E aí você vê que de 2 de energia que eu usar, criou mais 2, de repente eu tenho 7 créditos de energia. E aí eu posso usar 5 para produtividade e esses 2 eu continuo usando para produzir 9. E aí que vai a abundância, gente, abundância. A agricultura convencional, por exemplo, ela pega os 5, tudo para produtividade. Ora, fica só 4, tudo para produtividade. O solo ele vai se desgastando. Depois ele só tem um crédito de energia. Chega a um ponto que o solo vira só suporte. Ele não tem mais fertilidade, ele não tem capacidade mais de segurar água. Aí a agricultura só funciona se tiver fertilizante químico, se tiver irrigação artificial, né? Então, por isso, essa da questão da agrofloresta, a gente reverte em matéria orgânica, em fertilizar o solo. Pode ser que, às vezes, o clima aqui, talvez na Amazônia aqui, seja diferente realmente do centro-oeste e do nordeste, porque o regime de chuva aqui é diferente. Então, pode ser que lá seja diferente, não vai ter como, é outra particularidade. Esse princípio da abundância funciona, não é só aqui no sul, no Brasil funciona em todas as regiões. E seguindo o comentário aqui da Maria. Agora imagina se eles pararem de produzir. Quantas pessoas vão passar fome? Nem todo mundo tem um sítio ou um pedacinho de terra para plantar. Imagina o pessoal das COAB de São Paulo, que não tem um pedacinho de terra. Vocês acham que no vaso dá para alimentar a família toda? Eu acho ótimo o seu estilo de vida, mas acho que vocês deveriam deixar bem claro que essa vida não é para todos. Só para os privilegiados de terra. Eu moro em 250 metros quadrados, minha casa tem 48 metros, tenho terra, mas a maioria não tem. Frutas? Só no vaso. Maria falou aqui no começo, né? Agora imagina se eles parassem de produzir. Eu até não consegui entender muito bem o que ela quis dizer. A gente tem uma associação de, por exemplo, a floresta é um espaço que não produz nada. Que eu vejo que é daqueles conceitos que a gente precisa também às vezes quebrar, porque como se fosse uma terra limpa é a terra que tem o solo nu, um quintal limpo que não tem folha, né? A gente parece que afasta certos processos naturais. Uma agrofloresta ela pode produzir muito, muito mesmo. Até eu estava assistindo uma live esses dias do Namastê e do Walter Stenbuck, que o Walter é um pesquisador que tem vários livros sobre agrofloresta, e eles têm falado assim, de que uma lavoura, um hectare de soja às vezes produz 9 toneladas ano de alimentos, que às vezes é só soja, e uma agrofloresta pode produzir 40 toneladas de alimento diverso. Ele já vem mostrando com os estudos aí que a agrofloresta pode produzir mais, então acho que é um equívoco pensar que vai parar de produzir. É justamente também uma estratégia para a gente possibilitar para as pessoas terem acesso ao alimento, né? Sejam por elas mesmas tentando cultivar o seu próprio alimento, mas como também a gente trazer as pessoas para a terra, possibilitar ter alimento de verdade, né? Porque olha a que ponto a gente está chegando. Eu vejo entrando muito alimento industrializado, muita coisa artificializada, né? E será que é esse o caminho que a gente precisa seguir, que é o mais saudável? Acredito que não. E vejo, né, a agrofloresta como assim, uma potencial solução para a gente matar a fome, mas com saúde. Além de encher a barriga, mas encher a barriga com uma coisa mais nutritiva. Por menor que seja o pedacinho de terra que a gente tem, que nem a gente cultiva aqui, 2, 3 hectares, né? Que a gente tem assim tem uma florestinha de eucalipto, tem uns espaços que a gente cultiva, tem uma área aqui que tem um açudezinho. Mesmo se fosse uma área menor, acho que já seria um privilégio diante de tantas pessoas que às vezes não têm essa possibilidade de acesso. Eu sinceramente busco, incentivo a gente valorizar mais a terra para que a gente forme uma visão de sociedade, de comunidade que valorize o acesso à terra de forma que isso seja quase que uma possibilidade garantida para as pessoas, porque eu não vejo saúde sem existir um mínimo de pé no chão, né? De pôr a pé na terra. A gente ficar num espaço muito artificializado
por mais que a gente encontre mecanismos, use tecnologia, os sistemas, né, eu tenho a impressão que sempre tende ao desequilíbrio. Então, o acesso à terra, o acesso à soberania alimentar, produzir o próprio alimento, eu acho que é uma das coisas fundamentais para a gente pensar num mundo melhor. E eu sei que pode ser muito difícil para muitas pessoas que às vezes estão morando numa cidade, não tem a possibilidade de sequer plantar um alface, que nem a gente plantou aqui na hortinha de 1 metro quadrado. Mas eu acho que assim, por mais difícil que seja a nossa condição financeira, de recursos, eu sempre vejo assim que as pessoas, nós temos escolhas. Por menor que seja, a gente tem escolha. É uma peninha que a gente move numa escolha. Mas, querendo ou não, ela incentiva alguma coisa. Ela movimenta uma energia em determinado sentido. Então, por mais difícil que seja a condição que cada um vive, que a gente buscar, por menor que sejam, tomar aquelas escolhas que incentivem esse valor à terra, para a gente formar uma comunidade que valoriza isso e que comece a possibilitar isso para as pessoas. Sei lá, às vezes de forma coletiva, organizar espaços comunitários, hortas comunitárias, entre outras soluções, comunidades, né, para que a gente possa ter esse mínimo de pé na terra e viver uma vida mais saudável. E realmente não dá para ter uma vida, essa autossuficiência de alimentos na cidade, mas até a gente que está cultivando essa área maior tem dificuldade de manter a autossuficiência. Você estava falando até do milho, né? Eu estou consumindo aqui um milho que é comprado, a gente ainda está nesse processo, precisa recurso, precisa investir mais tempo para estar conseguindo produzir nosso próprio alimento. Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é esse o caminho que nós temos, né? Pelo menos eu me alegro com esse desafio, é desafiante, é instigador a gente seguir por um caminho que nos traga mais harmonia, traga mais saúde e tudo mais. Eu só fui desejar uma coisa diferente quando eu comecei a enxergar possibilidades e talvez a gente tá levando além essas possibilidades aqui com o canal, né? Sei lá, né? Se tiver, a gente fica feliz por isso, a gente tá simplesmente fazendo a nossa jornada e compartilhando o que consegue. E se servir para isso, tamo feliz com tudo. E graças também a vocês que estão aí na telinha, que estão aí assistindo, muitas pessoas que estão mandando uma força através do Apoia-se, nosso financiamento coletivo. Graças a essas pessoas que também a gente vai tendo oportunidades em meio às dificuldades de começar a exercitar uma vida mais saudável, né? Então a gente não faz isso aqui sozinho, é sempre graças a vocês que estão aí, sempre participando e ajudando. Inclusive, se você quiser se tornar aí um apoiador, apoiar a gente mais próximo, tem o nosso financiamento coletivo aqui na descrição. E claro, curtir, se inscrever, comentar, gente, isso ajuda demais e não custa nada, é um segundinho. Isso ajuda demais porque o YouTube entende que o vídeo está relevante e compartilha para mais pessoas. Pessoal, muito grato por tudo, viu? Um abração e a gente se vê domingão que tem vídeo de novo. Valeu, avante!